Existem casas que parecem museus grandes e impecáveis, cheias de objetos caros que ninguém toca. A mansão nos jardins era uma delas. Mármore italiano nos pisos, tetos altos, que ecoavam a cada passo, janelas imensas que deixavam a luz entrar. Mas não a alegria. Era o tipo de casa onde o silêncio não era paz, mas ausência. No segundo andar, em um quarto decorado em tons pastéis que alguém havia escolhido com muito cuidado, anos atrás vivia uma menina de 7 anos que havia esquecido como sorrir. Ela se chamava Sofia, e seus olhos grandes e escuros pareciam velhos demais para seu rosto. Todas as manhãs ela se vestia sozinha, penteava seu cabelo castanho em um rabo de cavalo perfeito e descia as escadas sem fazer barulho, como se tivesse medo de incomodar os fantasmas. Seu pai, Mateus Almeida, era o tipo de homem que aparecia nas capas de revistas de negócios com títulos como O C e o mais jovem do setor de tecnologia ou A mente por trás do império digital. Aos 38 anos, ele havia construído uma empresa avaliada em milhões. Tinha o tipo de presença que fazia as salas de reunião ficarem em silêncio quando ele entrava e usava ternos que custavam mais que um carro. Ele era bonito daquele jeito frio e calculado mandíbula, definida olhos cinzentos que pareciam avaliar tudo, cabelo escuro, sempre perfeitamente penteado, mas havia algo apagado nele, algo que havia quebrado há 2 anos e que ele nunca se preocupou em consertar. Desde que Isabela morreu em um acidente tão estúpido, tão injusto, tão repentino, que eles nem puderam se despedir, a casa havia se transformado em um mausoléu elegante. Mateus trabalhava 16 horas por dia, porque era mais fácil do que ficar em casa. Sofia desenhava em silêncio porque havia aprendido que seu pai não sabia o que fazer com as lágrimas. Mas antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se esta história está te prendendo, se você sente que o trabalho por trás de cada palavra vale a pena, me dê um like. E se você quer mais histórias como esta, inscreva-se. É a forma como eu sei que estou no caminho certo. Obrigado por estar aqui. Quem mantinha a casa funcionando era Dona Lúcia, a governanta. Tinha 62 anos, o cabelo completamente branco preso em um coque impecável e a sabedoria silenciosa de quem já viu muitas vidas passarem. Trabalhava para a família há 15 anos. Havia conhecido Isabela, chorado no funeral e agora observava com o coração partido como pai e filha viviam como estranhos sob o mesmo teto. Precisamos de uma babá, Mateus disse a ela em uma terça-feira de manhã sem tirar os olhos do celular. Alguém profissional com referências que entenda que isso é um trabalho, não um reality show. Dona Lúcia assentiu, mas por dentro pensou: o que esta casa precisa não é de uma profissional, precisa de um milagre. As entrevistas foram um desfile de candidatas perfeitas, todas com currículos impressionantes, certificações em pedagogia Montessori, fluência em 3 idiomas, experiência cuidando de filhos de diplomatas, todas vestidas de forma conservadora, falando em voz baixa, prometendo estrutura e disciplina, todas absolutamente entediantes. Dona Lúcia as viu interagir com Sofia, ou melhor, tentar interagir com ela. A menina sentava-se na poltrona do escritório com as mãos no colo, respondendo com monossílabos educados. Sim, senhorita. Não, senhorita. Como a senhorita disser. E Dona Lúcia via como depois de meia hora a candidata da vez saía sorrindo profissionalmente, e Sofia voltava para seu quarto para desenhar nuvens cinzas, até que ela chegou. Era sexta-feira, quase 4 da tarde. E Dona Lúcia estava prestes a ligar para a última candidata do dia para cancelar. Mateus havia deixado claro que precisava de alguém contratado até segunda-feira, mas então a campainha tocou. A mulher que apareceu na porta não era nada do que Dona Lúcia esperava. Teria uns 24 ou 25 anos no máximo, cabelo castanho claro, preso em um rabo de cavalo bagunçado, franja caindo sobre os olhos, jeans rasgados, um moletom de alguma banda indie que Dona Lúcia não reconhecia e uma mochila enorme pendurada em um ombro. Chegou ofegante com as bochechas vermelhas. Desculpa, 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 disse ela quase tropeçando ao entrar. O metrô atrasou, depois não encontrava o endereço. E aí vi que tinha colocado a hora errada no meu celular e, meu Deus, sinto muito, sou um desastre. Sou a Júlia. A entrevista ainda está de pé ou já posso ir para casa chorar com uma pizza?
Dona Lúcia piscou. Em 15 anos trabalhando para famílias de alto padrão, ninguém nunca havia chegado assim a uma entrevista. Entre, disse ela, e não soube muito bem por quê. Júlia entrou como um furacão. Olhou ao redor com os olhos muito abertos. Uau, isso é! Isso parece um hotel. Pessoas de verdade moram aqui ou é para sessões de fotos de revistas de decoração? Dona Lúcia tentou não sorrir. Mora uma menina de 7 anos e seu pai. Só os dois. Júlia assobiou baixinho. Deve ser como viver dentro de um eco. E ali mesmo Dona Lúcia soube que aquela entrevista seria diferente. Ela a levou ao escritório onde Sofia estava sentada em sua posição habitual, com um livro nas mãos que provavelmente não estava lendo. A menina levantou o olhar com aquela expressão educada e vazia que havia aperfeiçoado. Sofia, esta é a Júlia. Ela veio te conhecer. Muito prazer, disse Sofia com voz suave. Júlia não se sentou na poltrona designada para as entrevistas. Em vez disso, se jogou no chão com as pernas cruzadas na frente de Sofia. Oi, sabe de uma coisa? Eu também odeio entrevistas. São super estranhas, né? Tipo, você se sente avaliada o tempo todo e tem que se comportar bem e dizer as coisas certas. É exaustivo. Sofia piscou. Nenhuma outra candidata havia dito algo assim. O que você está lendo? Perguntou Júlia, apontando para o livro. Alice no País das Maravilhas. Esse livro é uma loucura total. Júlia riu. Nunca entendi por que a Alice dá ouvidos a um coelho que usa relógio. Se eu visse um coelho falando, correria na direção contrária. Foi aí que algo extraordinário aconteceu. Sofia sorriu. Só um pouco, apenas uma curva no canto dos lábios, mas era um sorriso real. Dona Lúcia, observando da porta, sentiu algo que não sentia há 2 anos: esperança. Elas conversaram por meia hora. Júlia contou que estudava artes na ECAUSP, que nunca tinha sido babá, mas que havia cuidado de seus primos pequenos e que uma vez organizou uma caça ao tesouro tão complicada que as crianças levaram 3 horas para encontrar o prêmio. Contou que também estudava italiano porque sonhava em ir para a Itália quando terminasse a faculdade, que queria ver o Davi de Michelangelo pessoalmente, tomar sorvete em Roma, se perder em Veneza. Por que a Itália? Perguntou Sofia, e era a primeira vez em semanas que ela fazia uma pergunta por curiosidade genuína. Porque foi lá que a arte nasceu, disse Júlia com os olhos brilhando. Porque quero estar onde Da Vinci pintou, onde Botticelli sonhou, onde tudo é beleza. Embora primeiro eu tenha que terminar a faculdade e economizar, porque acontece que as passagens para a Europa não são baratas. Quem diria, Dona Lúcia tomou uma decisão. O Sr. Almeida chega às 7, disse ela. Se você quer um emprego, fique para conhecê-lo. Júlia olhou para o relógio. Faltam 3 horas. Você pode passar um tempo com a Sofia, conhecê-la melhor. E assim, sem planejar, Júlia passou a tarde na mansão dos Jardins. Brincou de cartas com Sofia, ensinou-a a fazer aviões de papel. Contou-lhe histórias sobre os artistas do Renascimento como se fossem fofocas de celebridades. A fez rir com uma imitação terrível da Mona Lisa. E quando Sofia lhe mostrou seus próprios desenhos, nuvens cinzas, pássaros sem cor, árvores sem folhas, Júlia não disse o que todos diziam: que bonitos, muito lindos. Em vez disso, sentou-se ao seu lado e perguntou: o que aconteceria se colocássemos um pouco de cor neles? Não precisa ser muito, talvez só um pouco de amarelo no céu ou vermelho nas penas deste pássaro. E Sofia, devagar, como se estivesse se permitindo algo proibido, pegou um giz de cera amarelo. Quando Mateus chegou às 7 em ponto, a primeira coisa que ouviu foi uma risada de criança. Sua filha. Ele ficou paralisado no hall de entrada. Dona Lúcia apareceu ao seu lado. A candidata está no escritório com a Sofia. Que candidata? Pensei que hoje não havia ninguém promissor. Mudei de ideia. Mateus franziu a testa, mas caminhou em direção ao escritório. O que viu o deixou completamente desconcertado. Havia uma mulher jovem sentada no chão. No chão, cercada por folhas de papel giz de cera e o que pareciam ser aviões de papel. Tinha o cabelo uma bagunça, uma mancha de tinta verde na bochecha, e estava rindo junto com sua filha enquanto tentavam fazer voar um avião particularmente mal construído. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com voz fria.
Júlia levantou o olhar e ali o viu pela primeira vez alto. Terno escuro que provavelmente custava seu aluguel de 3 meses. Expressão séria. Bonito de uma forma intimidante e completamente fora de lugar no meio de todo aquele caos colorido. Ah, oi, você deve ser o pai. Sou a Júlia. Vim para a entrevista e bem acabei ficando. Espero que não se importe. Sofia e eu estávamos fazendo aviões e o tempo voou literalmente, porque são aviões, entende? Ela riu da própria piada. Mateus não riu. Você chegou atrasada, disse ele. Dona Lúcia havia mencionado em uma mensagem que a candidata havia chegado com 40 minutos de atraso. Sim, super atrasada. Sinto muitíssimo, o metrô estava... Não me interessam suas desculpas. Pontualidade é básico. Júlia piscou. Sofia ficou tensa. Você tem razão, disse Júlia, levantando-se e limpando as mãos no jeans. Cheguei atrasada, mas fiquei 3 horas extras sem que ninguém me pedisse. Então, tecnicamente, estamos empatados em compromisso. Mateus a olhou como se ela estivesse falando em outro idioma. Isso é uma entrevista de emprego, não um jogo. Eu sei. E acho que seria boa neste trabalho. A Sofia é incrível, é inteligente, criativa e só precisa de espaço para... Não preciso das suas avaliações sobre minha filha. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dona Lúcia interveio rapidamente. Senhor Almeida, talvez pudéssemos conversar em particular. Mas Sofia falou com voz suave e mais clara. Pai, eu gosto da Júlia. Mateus olhou para a filha. Eram mais palavras do que ela havia lhe dirigido em semanas. E sabe, vá lavar as mãos para o jantar. A menina obedeceu, mas antes de sair lançou um olhar para Júlia que claramente dizia, por favor, não vá embora. Quando ficaram sozinhos, Mateus cruzou os braços. Você não tem experiência como babá. Não, mas tenho experiência em fazer as crianças se sentirem seguras, ouvidas e felizes. Não é isso que importa. O que importa é profissionalismo, referências à capacidade de seguir instruções. Eu posso fazer tudo isso. Bom, a parte de seguir instruções às vezes me complica, mas posso tentar. Ela acabara de admitir que tinha problemas em seguir instruções, em uma entrevista de emprego. Mateus não sabia se admirava sua honestidade ou encerrava a conversa ali mesmo. Preciso de alguém confiável. Minha filha acabou de perder a mãe. Ela não pode se apegar a alguém que vai desaparecer em 2 meses. Algo mudou na expressão de Júlia. Seu tom ficou mais sério. Eu preciso deste trabalho. Estou pagando minha faculdade. Não vou desaparecer. Até quando? Até terminar a faculdade e ir para a Itália? Júlia piscou surpresa que ele soubesse disso. A Lúcia escuta, explicou ele seco. Isso é em 2 anos no mínimo. E quando chegar a hora não vou desaparecer como um fantasma. Vou preparar a Sofia. Vou garantir que ela fique bem. Mas agora, neste momento, sua filha precisa de alguém que a ajude a ser criança de novo. E acho que posso fazer isso. Mateus a estudou em silêncio. Ela era frustrante, era caótica, era o oposto de tudo que ele havia pedido. Mas sua filha tinha rido. Isso era algo que ele não ouvia há tanto tempo que quase havia esquecido o som. O horário é de segunda a sexta das 3 da tarde às 8 da noite, disse ele finalmente. Você busca a Sofia na escola, ajuda com a lição de casa, organiza atividades, nada de telas, nada de porcarias e chega na hora. Júlia sorriu tão abertamente que seus olhos se enrugaram nos cantos. Isso significa que eu consegui o emprego. Período de experiência de 2 semanas. Se você chegar atrasada uma única vez, acabou. Não vou chegar atrasada, prometo. Você disse isso hoje e chegou 40 minutos atrasada. Ok, ponto para você, mas foi a última vez. De agora em diante serei pontual. Pontualíssima. Tão pontual que vou chegar antes do próprio tempo. Eu vou. Já entendi. Mas havia algo muito pequeno, quase imperceptível, que poderia ter sido o início de um sorriso no canto dos lábios de Mateus. Júlia começou na segunda-feira seguinte. Chegou às 3 em ponto ofegante porque havia corrido do metrô para garantir que não chegaria tarde. Mateus, que estava verificando seu relógio perto da janela, embora jamais admitisse, sentiu algo parecido com alívio. Os primeiros dias foram um ajuste.
Júlia era barulhenta em uma casa acostumada ao silêncio. Cantava enquanto preparava o lanche para Sofia. Fazia vozes diferentes quando liam histórias. Ria alto, tão alto que Dona Lúcia às vezes espiava para verificar se estava tudo bem. E lentamente, como o sol nascendo depois de um inverno muito longo, Sofia começou a mudar. Primeiro foram pequenas coisas. Começou a escolher roupas coloridas em vez de apenas cinzas e azuis escuros. Perguntava se Júlia já tinha chegado. Guardava desenhos para mostrar a ela. Hoje vamos jogar um jogo, anunciou Júlia em uma quarta-feira, uma semana depois de ter começado. Chama-se A História Mais Ridícula do Mundo. Eu começo com uma frase, você adiciona outra e vamos criando uma história que não tem sentido nenhum. Como se joga? Perguntou Sofia, curiosa. Eu digo era uma vez uma girafa que odiava alturas. Agora você continua. Sofia pensou por um momento. E um dia ela decidiu ficar pequena como um rato. Perfeito. Então ela foi ver uma bruxa que morava em um shopping center. Uma bruxa em um shopping. É uma história ridícula, lembra Vale Tudo. E assim, entre risadas e ideias cada vez mais absurdas, elas construíram uma história sobre uma girafa que virou rato. Depois se transformou em balão, flutuou até a lua e acabou abrindo uma pizzaria para astronautas. Mateus chegou em casa bem na hora em que Sofia estava dizendo. E a pizza tinha queijo de estrelas, entre gargalhadas. Ele ficou no corredor ouvindo. Dona Lúcia apareceu ao seu lado. Tem sido um bom mês, disse ela em voz baixa. Tem sido um mês barulhento, corrigiu Mateus, mas não havia aborrecimento real em sua voz. A Sofia está voltando. E era verdade. Sua filha estava voltando daquele lugar escuro onde estivera perdida, e tudo graças a uma estudante de artes despenteada que fazia piadas ruins e não sabia cozinhar sem queimar alguma coisa. Mateus havia notado outras mudanças também. A casa cheirava diferente. Às vezes a tinta, Júlia havia convencido Sofia a tentar aquarelas. Às vezes a biscoitos, que sempre ficavam queimados ou crus demais, mas Sofia comia feliz. Às vezes apenas cheirava a vida, que era algo que faltava há muito tempo. Júlia também começou a deixar sua marca de maneiras inesperadas. Havia reorganizado o estúdio de Sofia para criar um cantinho da arte, com uma mesinha baixa, papéis, cores, pincéis. Havia colado alguns dos desenhos de Sofia na geladeira. Algo que Dona Lúcia nunca havia se atrevido a fazer, mas que fazia a menina sorrir toda vez que os via. Por que você faz isso? Ele perguntou um dia, apontando para um desenho particularmente abstrato do que poderia ser um gato ou uma nuvem ou ambos. Fazer o que colar os desenhos dela aí? Isso é uma geladeira sub-zero de nível profissional. Júlia o olhou como se ele tivesse acabado de dizer algo em marciano. É uma geladeira. Geladeiras servem para duas coisas: guardar comida e exibir arte infantil. É assim que o universo funciona. Essa não é uma regra real. Deveria ser. As crianças precisam ver que sua arte importa, que é valiosa o suficiente para estar em um lugar que todos veem todos os dias, não escondida em uma gaveta. E Mateus não teve resposta para isso. Mas o que realmente o desconcertava era como Júlia parecia imune à sua frieza. Outros funcionários ficavam nervosos quando ele chegava, mediam suas palavras, pediam desculpas por existir. Júlia o cumprimentava com um "Oi, chefe", casual demais. Contava como tinha sido o dia sem que ele perguntasse e ocasionalmente fazia comentários que o pegavam completamente de surpresa. Sabe, você deveria chegar mais cedo em casa, disse ela em uma sexta-feira enquanto guardava as coisas de Sofia. Você está perdendo os melhores momentos. Meu trabalho exige. Pá, sim, sim, reuniões importantes chamadas internacionais salvar o mundo digital. Eu entendo, mas a Sofia sente sua falta. E eu sei que isso não é da minha conta e você provavelmente vai me demitir por dizer isso, mas alguém tem que dizer. Então pronto, falei. Mateus a olhou fixamente. Qualquer outro funcionário teria sido demitido. Mas em vez de ficar com raiva, ele se viu pensando em suas palavras durante todo o fim de semana. Na segunda-feira seguinte, ele chegou em casa às 6 em vez das 9. Júlia, que estava ajudando Sofia com um quebra-cabeça na sala, levantou o olhar surpresa. Saiu cedo do trabalho. Você foi demitido. Não, eu não fui demitido da minha própria empresa, disse ele secamente. Só estou verificando porque você chegou super cedo.
São apenas 6 horas. Eu moro aqui. Sim, mas geralmente só para dormir. Bem-vindo ao seu lar estranho. Sofia riu e Mateus, apesar de si mesmo, sentiu algo quente no peito. Ele ficou. Sentou-se na poltrona com um uísque que não tocou e observou sua filha e Júlia terminarem o quebra-cabeça. Ouviu suas conversas sobre por que os elefantes tinham trombas e se as nuvens tinham algum sabor. Viu como Júlia ensinava a Sofia sobre pintores famosos enquanto arrumavam as coisas. Tarsila do Amaral era brasileira como nós. Ela pintava seus sentimentos. Quando estava triste, pintava a tristeza. Quando sentia dor em algo, pintava a dor. A arte é honesta. Não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira. Eu posso pintar o que eu sinto? Perguntou Sofia em voz baixa. Sempre. Essa é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Mateus viu sua filha assentir devagar, processando essa ideia, e pensou que talvez Júlia fosse a pessoa mais inteligente que ele já conhecera, mesmo sem nunca ter trabalhado em uma empresa ou ter um MBA. Naquela noite, depois que Júlia foi embora e Sofia estava dormindo, Mateus desceu para a cozinha. Dona Lúcia ainda estava lá, preparando coisas para o dia seguinte. É diferente, não é? Disse a mulher mais velha sem que ele perguntasse. Sim, bom diferente. Sim, admitiu ele após um momento. A Sofia a adora. Mateus não disse nada, mas ambos sabiam que era verdade. O que ele não disse, o que nem se permitia pensar ainda, era que ele também estava começando a esperar a chegada de Júlia, que às vezes ouvia sua risada de seu escritório e se surpreendia sorrindo que havia começado a chegar em casa mais cedo bem só por chegar. Mas isso era ridículo. Ela era a babá. Ele era o chefe dela. E além disso, ela era tão jovem, tão cheia de vida, tão diferente dele. Ela sonhava com a Itália arte e aventuras. Ele sonhava bem com nada, na verdade. Fazia muito tempo que ele havia parado de sonhar. As semanas passaram e se tornaram meses. Outubro chegou com suas tardes frescas. E Júlia convenceu Sofia a fazer uma coleção de folhas de cores diferentes. Novembro trouxe a chuva e ela ensinou a menina a pular nas poças do jardim, algo que escandalizou Dona Lúcia, mas fez Sofia rir até a barriga doer. Mateus começou a ficar cada vez mais tempo nas áreas comuns da casa quando Júlia estava lá. Primeiro com a desculpa de revisar documentos, depois apenas por ficar. Uma tarde, Júlia estava tentando explicar a Sofia as proporções no desenho usando uma laranja. Olha, se esta laranja é a cabeça, o corpo seria como... Ela olhou ao redor e seus olhos pararam em Mateus. Você venha aqui. Perdão, preciso de um modelo para ensinar proporções a Sofia? Fique aqui. Estou trabalhando. Claro, enviando e-mails super importantes sobre o que ações sinergias. Isso é educação artística, é mais importante. Sofia olhou para ele com olhos esperançosos, e foi assim que Mateus Almeida, CEO, de uma das empresas de tecnologia mais importantes da América Latina, acabou parado no meio de sua sala, enquanto uma estudante de artes usava uma laranja para explicar à sua filha que sua cabeça era aproximadamente do tamanho de 8 laranjas. Embora sua cabeça seja maior, disse Júlia pensativa. 9 laranjas. 10 se contarmos o ego. Mateus a olhou com severidade. Ela sorriu para ele sem arrependimento. Sofia riu tão alto que lágrimas escorreram. E esse foi o momento em que Mateus soube que estava com problemas. Porque quando ele olhava para Júlia com seu cabelo bagunçado, sua risada alta demais, suas piadas terríveis, sua maneira de fazer tudo parecer possível, ele sentia algo que não sentia há anos, algo perigoso, algo que ele não podia se permitir sentir. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ele se serviu de um uísque e ficou olhando a cidade de sua janela. Tentou se convencer de que o que sentia era apenas gratidão, agradecimento, porque ela havia ajudado sua filha, nada mais. Mas quando fechou os olhos, a única coisa que via era o sorriso dela, e soube que estava mentindo. Dezembro chegou com suas luzes de Natal e sua expectativa, e Júlia decidiu que era o momento perfeito para ensinar a Sofia sobre a arte natalina em diferentes culturas.
Passaram tardes inteiras fazendo decorações estrelas de papel inspiradas na arte alemã guirlandas ao estilo escandinavo e uma tentativa de anjos italianos que acabaram parecendo mais com alienígenas amigáveis. Não são anjos, são visitantes celestiais com personalidade, declarou Júlia, segurando um particularmente deformado. Sofia riu e adicionou glitter. Muito glitter. Glitter demais. Dona Lúcia encontraria glitter naquela sala até março do ano seguinte. Mateus havia começado a modificar seu horário permanentemente. Reuniões que antes fazia às 7 da noite agora movia para amanhã. Chamadas internacionais que podiam esperar esperavam. Sua assistente notou a mudança, mas sabia que era melhor não perguntar. Uma tarde em meados de dezembro, ele chegou em casa e encontrou a sala transformada. Júlia e Sofia haviam movido os móveis para criar espaço e estavam ensaiando uma peça de teatro. É a história do Natal, explicou Sofia correndo em sua direção. Mas com pinguins. Pinguins tornam tudo melhor, acrescentou Júlia lá de trás, com o que parecia ser um chapéu feito de papel alumínio. Eu sou o pinguim sábio do leste. A Sofia é o pinguim José. Ainda estamos procurando por Maria Pinguim. Eu não vou ser a Maria Pinguim, disse Mateus imediatamente. Eu não estava te perguntando. Embora você seria uma Maria Pinguim perfeita, tenha atitude. Que atitude? Sabe, digna, séria, porque essas coisas acontecem comigo? Sofia riu tão alto que quase caiu. Mateus tentou se manter sério. Falhou. Tudo bem, disse ele afrouxando a gravata, mas só porque não quero que contratem uma Maria Pinguim de procedência duvidosa. E foi assim que ele passou a hora seguinte sendo dirigido por uma estudante de artes de 25 anos em uma peça de Natal protagonizada por pinguins. Dona Lúcia espiou em um momento, viu a cena, sorriu para si mesma e se retirou silenciosamente. Depois, quando Sofia subiu para tomar banho, Mateus e Júlia ficaram arrumando a bagunça. Obrigado, disse ele de repente. Júlia o olhou surpresa. Pelo quê? Por isso. Por tudo. Por fazer minha filha rir de novo. Algo mudou na expressão de Júlia. Tornou-se mais suave. Você não precisa me agradecer. A Sofia é incrível. É fácil fazê-la rir quando você dá o espaço para isso. Não para mim. Eu não sei como. Ele parou. Desde que a Isabela morreu. Não sei como falar com ela. Tudo que eu digo está errado. Não está errado. É só diferente. Ela precisa de coisas diferentes em momentos diferentes. Às vezes ela precisa que você seja o pai sério que tem todas as respostas. Outras vezes, ela só precisa que você se sente com ela e admita que você também não tem ideia do que fazer. E isso também está bem. Mateus a olhou sob a luz fraca das lâmpadas. Com glitter ainda no cabelo, Júlia parecia brilhar. Como você sabe tanto? Eu não sei tanto. Eu só presto atenção. E me importo demais, pensou Mateus. Você se importa demais e isso me assusta. Porque significa que quando você for embora, vai doer. Mas em voz alta ele apenas disse, bem obrigado de qualquer forma. Júlia sorriu e algo no ambiente mudou. Tornou-se mais quente e mais carregado. Mateus percebeu que estavam parados muito perto. Ele podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Podia sentir seu perfume algo doce e floral, que definitivamente não era caro, mas que ele gostava mais do que qualquer perfume que já havia sentido antes. Júlia deu um passo para trás. Bom, eu deveria ir. Amanhã tenho prova de História da Arte Renascentista e ainda não estudei nada porque alguém me tem trabalhando até tarde fazendo peças de pinguins natalinos. Esse alguém soa terrível. Ele é o pior, mas paga bem, então não reclamo. Ela pegou sua mochila. Nos vemos amanhã. Nos vemos. Júlia parou na porta. Ei, Mateus. Era a primeira vez que ela usava o nome dele em vez de chefe ou senhor Almeida. Você é um bom pai. Só para você saber. Sei que você não se sente assim, mas você é. A Sofia sabe e um dia você também vai saber. E ela foi embora antes que ele pudesse responder. Mateus ficou parado na sala, cercado por decorações de Natal feitas por pinguins glitter no chão e uma sensação no peito que ele não sabia como nomear. Lá em cima ele ouviu a risada de Sofia enquanto Dona Lúcia lia uma história para ela. Sua casa não era mais um museu. Não era mais silenciosa. Não era mais fria.
era um lar. E tudo havia mudado graças a uma estudante de artes despenteada que chegou atrasada à entrevista e ficou para mudar suas vidas. Nos dias que antecederam o Natal, Mateus percebeu que algo havia mudado em si mesmo. Ele havia parado de sair completamente. Antes, sua assistente organizava encontros ocasionais com mulheres de seu círculo social, executivas, advogadas, empresárias. Jantares elegantes em restaurantes da moda, conversas sobre mercados e estratégias, relacionamentos que nunca iam a lugar nenhum porque ele nunca deixava que fossem. Mas nos últimos 2 meses, ele não havia aceitado um único convite. E quando o assistente mencionou que Gabriela Monteiro, uma arquiteta que ele conhecera em um evento meses antes, havia perguntado por ele, Mateus recusou sem nem pensar. Alguma razão em particular? Perguntar à sua assistente sabendo que não deveria perguntar, mas curiosa o suficiente para arriscar. Estou ocupado. Mas a verdade era mais complicada. A verdade era que quando ele chegava em casa e ouvia a risada de Júlia quando a via interagir com Sofia, quando ela sorria para ele, daquela forma que fazia tudo parecer mais brilhante, ele não conseguia se imaginar passando uma noite em um restaurante elegante fingindo interesse na conversa de outra pessoa. E isso era um problema. Numa tarde da última semana antes do Natal, Sofia pediu ajuda a Júlia com algo especial. Quero fazer um presente para o papai, mas não sei o quê. Do que seu pai gosta? Perguntou Júlia, embora internamente pensasse que era difícil comprar algo para um homem que tinha absolutamente tudo. Ele trabalha muito e está sempre sério. Ok, isso não nos dá muitas pistas. Há algo que ele costumava gostar. Sofia pensou muito seriamente. A mamãe dizia que o papai costumava tocar violão, mas eu nunca o vi tocar. Sério, Júlia ficou genuinamente surpresa. Seu pai toca violão? Não mais. Quando a mamãe morreu, ele guardou o violão. E aí estava de novo. Aquela dor que Mateus guardava tão profundamente que todo mundo assumia que ele não sentia nada. Mas Júlia estava começando a entender que ele sentia demais, tanto que a única maneira de lidar com isso era congelar tudo. E se pintarmos algo para ele? Propôs Júlia. Algo que o lembre que está tudo bem voltar a sentir, voltar a viver. Como o quê? Ainda não sei, mas vamos pensar juntas. Elas passaram os dias seguintes trabalhando em segredo. Júlia ensinou a Sofia sobre cores quentes versus cores frias, sobre como a arte podia contar histórias sem palavras. Fizeram esboços, testaram combinações, riram das tentativas fracassadas. Enquanto isso, Mateus as observava cada vez mais. Ele havia notado coisas sobre Júlia que não havia percebido no início, como ela mordia o lábio inferior, quando estava concentrada, como colocava o cabelo atrás da orelha, quando estava nervosa, como seus olhos se iluminavam quando falava de arte da Itália de seus sonhos. Como ela o olhava, às vezes rápido, quase sem perceber, com uma expressão que ele não conseguia decifrar, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Na véspera de Natal, Mateus chegou cedo. As ruas estavam decoradas, havia músicas natalinas tocando em todos os lugares e a cidade inteira parecia estar em modo de celebração. Normalmente ele odiava o Natal. Era um lembrete do que havia perdido, das tradições que não tinha mais. Mas quando entrou em casa, encontrou Júlia e Sofia colocando decorações na árvore que Dona Lúcia insistira em comprar. Elas haviam colocado música de Natal, não canções tradicionais, mas uma playlist estranha de versões de jazz e rock, e estavam cantando desafinadas enquanto penduravam os enfeites. Pai, Sofia correu até ele. Nos ajuda. E pela primeira vez em 2 anos, Mateus disse. Claro. Eles passaram a tarde juntos, os 3 decorando rindo. Bem, Júlia e Sofia riam. Mateus ocasionalmente sorria comendo biscoitos que Júlia tentara fazer e que estavam um pouco queimados, mas ninguém reclamou. Em um momento, Júlia esticou o braço para colocar uma estrela no topo da árvore e não alcançava. Mateus se aproximou sem pensar. Deixa comigo. Mas em vez de pegar a estrela, suas mãos se encontraram apenas por um segundo, um mero roçar. Mas foi o suficiente para que ambos congelassem. Júlia olhou para ele. Mateus olhou para ela e, naquele momento, com as luzes da árvore refletindo em seus olhos, com música tocando ao fundo, com Sofia cantando uma música sobre renas, sem saber que seu pai e sua babá estavam tendo um momento que mudaria tudo, Mateus soube. Sem nenhuma dúvida que estava apaixonado.
completamente e irrevogavelmente, problematicamente apaixonado. Júlia desviou o olhar primeiro com as bochechas vermelhas. Obrigada. Você pode colocar a estrela mais alto. Mateus colocou a estrela mecanicamente, o cérebro ainda processando o que acabara de acontecer. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Mateus desceu à cozinha para se servir de um uísque e encontrou Júlia ainda lá lavando os pratos que haviam usado. Você não precisa fazer isso, disse ele. A dona Lúcia fará amanhã. Eu sei, mas gosto de lavar pratos. É relaxante. Ela fechou a torneira e secou as mãos. Eis sobre o que aconteceu antes. Não aconteceu nada. Ok, bem. Só queria ter certeza de que não foi estranho. Mateus deveria ter dito não foi estranho. Deveria ter sorrido educadamente e deixado o assunto morrer ali, mas em vez disso ouviu-se dizer: Você já pensou em ficar? Júlia piscou. Ficar como em não ir para minha casa, porque isso seria super estranho considerando que... No país, depois que terminar a faculdade. Você já pensou em ficar no Brasil em vez de ir para a Itália? O silêncio que se seguiu foi longo. Por que você está me perguntando isso? Disse Júlia finalmente com voz suave. Porque eu não quero que você vá embora. Porque a ideia de você desaparecer de nossas vidas me apavora. Porque a Sofia precisa de você. Porque eu preciso de você. Mas em voz alta ele apenas disse, curiosidade. Você parece muito comprometida com esse plano. Eu estou. É meu sonho desde que me lembro. Ver a arte do Renascimento pessoalmente, caminhar pelas ruas de Florença, aprender com os mestres. Sonhos mudam, não é? Júlia o olhou diretamente. Este é importante para mim. E Mateus soube que estava sendo egoísta, incrivelmente egoísta. Ela tinha 25 anos, uma vida inteira pela frente e sonhos para perseguir. Quem era ele para pedir que ela os abandonasse? Você tem razão. Desculpe estar tarde e eu falo besteiras. Júlia o estudou por um longo momento. Não são besteiras, disse ela finalmente. Mas é complicado. Ela pegou sua mochila. Feliz Natal, Mateus. Feliz Natal, Júlia. Ela se foi e Mateus ficou sozinho na cozinha com seu uísque intocado, perguntando-se em que momento exato havia perdido o controle de sua vida cuidadosamente ordenada. No dia de Natal, Sofia lhe deu seu presente. Era um quadro pintado com aquarelas. Mostrava 3 figuras, uma grande, uma média, uma pequena. Estavam paradas juntas sob um céu cheio de estrelas e cores. Amarelos, laranjas, azuis, violetas. Não era tecnicamente perfeito. As proporções estavam um pouco erradas. As figuras eram mais manchas de cor do que pessoas definidas, mas era a coisa mais linda que Mateus já tinha visto em sua vida. É a nossa família, explicou Sofia timidamente. Você, eu e a Júlia. Porque ela é família, agora não é. Mateus olhou para a filha, olhou para o quadro, olhou para a Júlia, que estava parada perto com os olhos brilhantes. Sim, disse ele com a voz rouca. Sim, ela é. E quando ele abraçou Sofia, quando viu como Júlia limpava disfarçadamente os olhos, quando Dona Lúcia apareceu com chocolate quente para todos, Mateus sentiu algo que não sentia desde antes de Isabela morrer. Sentiu que talvez, só talvez, fosse possível ser feliz de novo. Mas a felicidade sempre vem com complicações. E a complicação de Mateus tinha nome Gabriela Monteiro. Gabriela era arquiteta. Tinha 36 anos, era elegante, sofisticada e vinha de uma família proeminente. Eles tinham saído algumas vezes meses atrás, jantares formais, conversas civilizadas, beijos de boa noite que não significavam nada. Mateus deixara claro que não estava procurando nada sério. Ela dissera que entendia, mas aparentemente entender e aceitar eram 2 coisas diferentes. Era um sábado no início de janeiro quando Gabriela decidiu aparecer na mansão dos Jardins sem avisar. Mateus havia mencionado seu endereço uma vez de passagem. Nunca imaginou que ela o usaria. Ela tocou a campainha às 6 da tarde. Dona Lúcia, surpresa com visitas não anunciadas, abriu a porta. Boa tarde. Procuro por Mateus Almeida. A senhora tem hora marcada. Não preciso de hora marcada. Ele e eu temos um relacionamento. Dona Lúcia, que sabia perfeitamente que Mateus não tinha relacionamento com ninguém, arqueou uma sobrancelha, mas deixou a mulher entrar no hall. Espere aqui, por favor. Mas Gabriela não esperou.
Seguiu o som de vozes que vinham da sala. O que encontrou a parou abruptamente. Mateus estava sentado no chão. No chão, seu terno caro provavelmente tocando um tapete que valia milhares, mas que naquele momento estava coberto de almofadas cobertores, e o que parecia ser uma fortaleza feita com cadeiras e lençóis. Sofia estava dentro da fortaleza rindo e Júlia, uma mulher jovem que Gabriela não conhecia, vestida com jeans rasgados e um moletom velho, estava ajoelhada ao lado de Mateus, seus ombros quase se tocando enquanto tentavam fazer com que uma torre de almofadas não caísse. Não, não espera, dizia Júlia entre risos. Se você colocar essa almofada aí toda e a estrutura vai desabar. A torre desabou sobre os três. Sofia gritou de alegria. Júlia riu tanto que teve que segurar a barriga. E Mateus, que Gabriela só vira sério e controlado, estava sorrindo. Um sorriso real, amplo, genuíno. Mateus! Os três se viraram. O sorriso de Mateus desapareceu. Ele se levantou rapidamente, sacudindo-se. Gabriela, o que você faz aqui? Vim te ver. Você não responde minhas mensagens há semanas. Pensei que talvez algo tivesse acontecido. Estou bem, só ocupado. Gabriela olhou ao redor para a menina, para a mulher jovem que a observava com curiosidade, para a cena doméstica que parecia saída de um filme de família. Estou vendo. Não vai me apresentar. Mateus hesitou. Esta é Sofia, minha filha, e Júlia, a babá dela. A babá dela. As palavras caíram como pedras. Júlia sentiu algo pontiagudo no peito, mas manteve sua expressão neutra. Muito prazer, disse educadamente. Gabriela a avaliou de cima a baixo. As roupas casuais, o cabelo bagunçado, a juventude evidente. E algo em sua expressão mudou, tornou-se mais fria. Que informal, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Estávamos brincando, explicou Sofia. Estamos construindo o maior castelo do mundo. Que doce! Gabriela se virou para Mateus. Podemos conversar em particular. Mateus assentiu e olhou para Júlia. Você poderia. Claro. Vamos, Sophie. Vamos buscar mais lençóis para fazer o castelo ainda maior. Ela pegou a mão da menina e elas saíram da sala, mas não antes de Júlia lançar um último olhar para Mateus, um olhar que ele não soube interpretar. Quando ficaram sozinhos, Gabriela cruzou os braços. Desde quando você não responde mensagens? Tenho estado ocupado. Tão ocupado construindo castelos de lençóis. É minha filha. Eu entendo e ela é encantadora. Mas essa babá... Gabriela deixou a frase no ar. Ela é nova. Está aqui há 3 meses. É muito jovem. Tem 25 anos exatamente. E a forma como ela te olha? Não sei do que você está falando. Por favor, Mateus. Sou mulher. Sei reconhecer quando outra mulher está interessada. E ela está muito interessada. Mateus sentiu a mandíbula enrijecer. Júlia é a babá da minha filha. Nada mais. Você tem certeza disso porque daqui parece muito diferente. Gabriela se aproximou, baixou a voz. Olha, eu entendo que tem sido difícil desde que a Isabela morreu. Entendo que você precise de ajuda com a Sofia. Mas se envolver com a equipe, isso não pega bem. Perdão, é inadequado. Ela trabalha para você. Existe uma linha que você não deve cruzar. Eu não cruzei nenhuma linha. Ainda. Mas é óbvio para onde isso está indo. E quando terminar, quem vai sair machucada é sua filha. Porque essa garota eventualmente vai embora. Ela disse que quer ir para a Itália, não é. Todos os jovens sonham com a Europa. E a Sofia vai ficar arrasada. Cada palavra era como um golpe porque Gabriela estava verbalizando exatamente os medos que Mateus já tinha. Gabriela, agradeço sua preocupação, mas minha vida pessoal não é. Não é da minha conta, eu sei. Mas eu me importo com você. E me importo que você não cometa um erro do qual vai se arrepender. Nesse momento, Júlia reapareceu na porta. Ela havia ouvido as últimas palavras. Mateus viu algo cruzar seu rosto, algo que parecia dor antes que ela colocasse uma expressão neutra. Desculpem interromper. Só vim dizer que a Sofia quer saber se o pai dela vai voltar para o jogo ou se ele tem coisas mais importantes para fazer. O tom era educado, mas havia uma pergunta real ali. Uma que não tinha nada a ver com castelos de lençóis. Eu já vou, disse Mateus.
Júlia assentiu e se foi. Gabriela suspirou. Pense no que eu disse. Ela se aproximou, deu-lhe um beijo na bochecha. Me ligue quando estiver pronto para uma conversa de adultos. E foi embora, deixando Mateus parado sozinho na sala, sentindo como se tivesse acabado de perder algo importante, sem saber exatamente o que. Quando ele voltou para onde Sofia e Júlia estavam, o clima havia mudado. Júlia estava mais quieta. Seus sorrisos não chegavam aos olhos. Ela brincou com Sofia pelo resto do tempo de seu turno, mas havia algo forçado em sua energia habitual. Quando chegou a hora de ir, ela se despediu rapidamente. Até segunda. Júlia espera. Mateus a alcançou no hall. Sobre a Gabriela. Você não precisa me explicar nada. Sua vida pessoal não é da minha conta. Eu sou só a babá. Só a babá. Essas palavras doeram mais do que Mateus esperava. Você não é só a babá. Você é. Você é importante para a Sofia. Júlia olhou diretamente para ele. Só para a Sofia. E ali estava a pergunta que ambos vinham evitando por meses. A pergunta que mudava tudo. Mateus deveria ter dito sim. Deveria ter mantido a distância profissional. Deveria ter protegido seu coração e o dela. Mas ele estava cansado de mentir. Não, disse ele baixinho. Não só para a Sofia. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo o que eles não estavam dizendo. Mateus, eu. Júlia respirou fundo. Isso é complicado. Eu sei. Eu trabalho para você e a Sofia. Ela não pode sair machucada se algo acontecer entre nós e der errado. Eu sei. E eu ainda quero ir para a Itália. Esse ainda é meu plano. Eu sei. Então o que a gente faz? Mateus olhou para ela. Realmente olhou para ela. Seus olhos castanhos cheios de confusão, esperança e medo, seu cabelo bagunçado, suas mãos que nunca sabiam ficar quietas, aquela luz que parecia irradiar dela. Não importava quão escuro estivesse o dia. Eu não sei, ele admitiu. Mas eu sei que quando você não está aqui, esta casa parece vazia. Sei que a Sofia te adora. Sei que eu... Ele parou procurando as palavras certas. Sei que quando olho para você, sinto algo que pensei que nunca mais sentiria. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Isso não é justo. O quê? Dizer algo tão bonito. Agora é mais difícil. Mais difícil fazer o quê? Manter a distância. Ser profissional. Não me apaixonar por você. O coração de Mateus parou. Isso significa que você não se apaixonou. Júlia riu, mas soou quase como um soluço. Significa que eu tenho tentado não me apaixonar. Com muita força. Há meses. Mas é difícil quando você é. Quando você é você. Quando te vejo com a Sofia e vejo o homem que você é, por baixo de todas essas camadas de controle. Quando você me olha como se eu fosse. Como se eu importasse. Você importa. Mais do que eu deveria permitir que você importasse. Eles se olharam no hall daquela casa enorme com as luzes da cidade piscando ao fundo com o peso do que acabaram de admitir flutuando entre eles. E agora? Sussurrou Júlia. Agora. Mateus deu um passo em sua direção. Outro, até que estivessem perto o suficiente para se tocar. Agora vamos ser honestos. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei como resolver isso, mas sei que quero tentar, se você quiser. Sua amiga tem razão. É inadequado. Eu sou sua funcionária. Sou mais jovem. Nem venho do mesmo mundo que você. Eu não me importo. Deveria se importar, mas não me importo. Mateus levantou a mão, hesitou por um segundo e então acariciou a bochecha dela. E você se importa. Júlia fechou os olhos ao toque. Deveria, mas não. Então vamos começar por aí. E a Sofia? A Sofia te adora, mas você tem razão em ser cuidadosa. Não podemos nos jogar nisso sem pensar nela. Temos que ir devagar. Devagar como... Como em tentar entender o que é isso? Sem pressão, sem expectativas impossíveis. Apenas ver o que acontece. Júlia abriu os olhos. Havia tantas emoções neles que Mateus poderia ter passado horas apenas a observando. Ok, disse ela finalmente. Devagar, devagar. Mas eu continuo sendo a babá. Não quero que a Sofia fique confusa. Claro,
E eu continuo planejando ir para a Itália, eventualmente. Eu sei. E você continua sendo impossivelmente complicado. Mateus sorriu, um sorriso real completo. Eu também sei. Júlia sorriu de volta com lágrimas ainda brilhando em seus olhos. Isso é uma péssima ideia. Provavelmente a pior que eu já tive. Mas vamos fazer mesmo assim. Sim. Ok. Júlia respirou fundo. Então nos vemos na segunda. E vamos devagar. Muito devagar. Tão devagar que praticamente estamos andando para trás. Mateus riu e percebeu que não conseguia se lembrar da última vez que tinha rido tanto, com tanta facilidade e com tanta alegria genuína. Júlia foi embora e Mateus ficou no hall com seu mundo completamente mudado. Lá em cima, Sofia estava espiando pelas escadas, tendo ouvido o suficiente para saber que algo havia acontecido, mas não o suficiente para entender o quê. Ela só sabia que seu pai estava sorrindo e que Júlia havia chorado, mas também sorrido, e decidiu que o que quer que estivesse acontecendo provavelmente era algo bom. Os meses seguintes foram um equilíbrio delicado entre o profissional e o pessoal. Júlia continuava sendo a babá oficialmente, mas quando Mateus chegava em casa, quando jantavam juntos os três, quando ficavam conversando, depois que Sofia adormecia, eles eram algo mais. Mateus havia parado de sair completamente. Os convites para eventos sociais eram recusados. Os encontros que sua assistente tentava organizar eram rejeitados. Ele só queria estar em casa com sua filha, com Júlia. Uma noite de fevereiro, depois que Sofia adormeceu, Mateus e Júlia sentaram-se no terraço com uma garrafa de vinho. Estava frio, mas o céu estava limpo, cheio de estrelas. "No que você está pensando?" perguntou Mateus. "No quão estranho isso é. 6 meses atrás cheguei a uma entrevista atrasada e desesperada por um emprego. E agora? Agora estou aqui com você e não quero estar em nenhum outro lugar." Mateus pegou a mão dela. "Eu também não, mas continuo com medo." "Medo de quê?" "De que isso seja bom demais, de que algo estrague tudo. De que eu te peça para ficar para sempre." Júlia o olhou surpresa. "Você vai me pedir eventualmente?" "Sim." Mateus a olhou diretamente. "Sei que você tem seus sonhos. Sei que a Itália é importante para você. Mas também sei que te amo e que quero que você faça parte desta família permanentemente." As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Júlia. "Júlia não precisa responder agora. Só quero que saiba onde está meu coração. Que saiba que isso não é temporário para mim. Que quando penso no futuro, eu te vejo nele. Você, eu e a Sofia. Juntos." Júlia se jogou em seus braços e o beijou. Um beijo profundo cheio de promessa. "Eu também te amo", sussurrou ela contra seus lábios. "E sim, eu quero ficar. Não sei como vai funcionar com a Itália, mas vamos encontrar um jeito, porque você e a Sofia são minha família agora." Aquela noite marcou uma mudança. Eles não estavam mais indo devagar. Estavam juntos oficialmente, e embora ainda mantivessem certa discrição na frente de Sofia, ela sabia, crianças sempre sabem. Uma tarde, enquanto pintavam juntas, Sofia perguntou: "Você e o papai são namorados agora?" Júlia quase derrubou o copo d'água. "Por que você pergunta isso?" "Porque ele te olha como nos filmes, e você fica vermelha e vocês dois estão felizes." Júlia suspirou. Não fazia sentido mentir para ela. "Sim, somos namorados." "Bom." Sofia sorriu. "Significa que você vai ficar, não é?" "Sim, querida. Eu vou ficar. Para sempre. Para sempre." E Sofia, com aquela sabedoria simples que as crianças têm, apenas disse: "Eu já sabia. A dona Lúcia e eu apostamos sobre quando vocês iam se assumir. Ela ganhou. Disse que seria em fevereiro." Júlia riu tão alto que Mateus, que estava em seu escritório, subiu para ver o que estava acontecendo. "Do que eu perdi? Acontece que nossa filha e a governanta têm uma aposta sobre nosso relacionamento." "Sério?" Sofia assentiu sem vergonha. "A dona Lúcia disse que vocês iam se apaixonar. Eu disse que vocês já estavam apaixonados, mas eram bobos demais para perceber." Mateus riu, sentou-se ao lado delas no chão. "Então você está bem com isso comigo e a Júlia estarmos juntos?" "Pai, eu estou feliz porque você está feliz e a Júlia está feliz e eu tenho uma família de novo. Não como antes, mas diferente. Melhor em alguns aspectos."
Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Eu te amo, Sofia. Eu também te amo. A menina a abraçou forte. E fico feliz que você vai ficar, porque mesmo que não seja mais só minha babá, você ainda é a melhor. Naquela noite, quando Júlia se preparava para ir ainda mantendo a aparência de que ia para casa todas as noites, Mateus a parou na porta. Quero que você conheça minha família, oficialmente como minha parceira. Você tem certeza? Completamente. Eu te amo. Quero que todo mundo saiba. E assim, em março, Júlia conheceu a família de Mateus, sua irmã, sua mãe, seus tios. Todos foram calorosos acolhedores. Sua mãe chorou e disse a Júlia que não via seu filho tão feliz há anos. Em abril, Júlia terminou seu penúltimo semestre. Faltava apenas mais um para se formar. Mateus foi a todas as suas apresentações, a cada exposição de arte. Estava orgulhoso de uma forma que Júlia nunca havia experimentado antes. Em maio, no aniversário de Sofia, fizeram uma grande festa. Convidaram colegas de classe e família. Amigos. A casa se encheu de vida, de risos, de alegria. E quando cortaram o bolo, quando Sofia soprou as velas, ela fez um desejo que sussurrou apenas para Júlia. Desejo que você e o papai se casem e que sejamos uma família para sempre. Júlia a abraçou forte com o coração cheio. Esse é um desejo muito bom. Em junho, Mateus disse a Júlia que queria levá-la à Itália, ela e Sofia. 2 semanas, talvez 3, para que ela pudesse ver tudo o que sonhara ver. Sério. Júlia não podia acreditar no que ouvia. Sério. Quero ver seu rosto quando vir o Davi. Quero andar com você por Roma. Quero que você me mostre tudo o que ama naquele país, como uma família. Júlia chorou de felicidade, de gratidão, de amor. Quando setembro, quando você terminar seu último semestre, antes de começar o que quer que decida fazer depois. Eu quero ficar aqui, disse Júlia de repente. No Brasil, com você, com a Sofia. Posso dar aulas de arte, posso fazer meu mestrado. A gente pode visitar a Itália todo ano, mas meu lar é aqui com vocês. Mateus a beijou profundamente com todo o amor que sentia. Você tem certeza, completamente. E assim, em setembro, depois que Júlia se formou com honras, Mateus e Sofia estavam na primeira fila aplaudindo mais alto que ninguém. Os 3 voaram para a Itália. Roma os recebeu com céus dourados e ruas cheias de história. Júlia chorou quando viu o Coliseu. Chorou quando jogou uma moeda na Fontana de Trevi. Chorou quando provou o gelato mais delicioso de sua vida. Sofia estava fascinada com tudo. Mateus estava fascinado observando-as. Em Florença, eles entraram na Galeria Uffizi. Júlia parou em frente ao nascimento de Vênus, e as lágrimas escorreram por seu rosto. É tão lindo, sussurrou ela. Nas fotos nunca aparece o mesmo, a luz, as cores. É perfeito. Mateus a observava. Ele havia levado o anel no bolso durante toda a viagem. Havia planejado o momento perfeito, talvez em frente ao Davi, talvez na Ponte Vecchio. Mas enquanto havia ali radiante de felicidade com sua filha ao lado, ele soube que este era o momento. Ele se ajoelhou. Júlia se virou, viu o que estava acontecendo e cobriu a boca com as mãos. Sofia gritou sim, antes mesmo que ele dissesse algo. Júlia, disse Mateus tirando o anel. Há 1 ano, você chegou atrasada a uma entrevista e mudou minha vida. Você nos deu alegria quando só tínhamos tristeza. Nos deu esperança quando havíamos esquecido como sentir. Você me ensinou a amar de novo e não consigo imaginar um único dia sem você. Então eu te pergunto aqui na Itália, neste museu cheio de beleza, embora nada tão belo quanto você quer se casar comigo? Júlia chorava tanto que mal conseguia falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Mateus colocou o anel nela. As pessoas ao redor aplaudiram. Sofia se juntou ao abraço. Agora eu sou oficialmente sua madrasta, perguntou a menina. Oficialmente, confirmou Júlia rindo entre as lágrimas. Bom, porque eu já te sentia como minha mãe de qualquer maneira. E ali em Florença, cercados de arte, beleza e amor, eles se tornaram oficialmente uma família. Casaram-se em dezembro, 1 ano depois que Mateus percebeu que estava apaixonado. O casamento foi pequeno, íntimo, perfeito no jardim da casa nos jardins, com luzes penduradas nas árvores, com Sofia como dama de honra.
Quando Júlia caminhou até o altar, bem até o arco de flores que haviam montado, Mateus sentiu que seu coração ia explodir de felicidade. Eu, Mateus, te recebo, Júlia, disse ele quando chegou sua vez, como minha esposa, minha companheira, o amor da minha vida. Prometo te amar em seus dias perfeitos e em seus dias caóticos. Prometo rir de suas piadas ruins. Prometo te levar à Itália todos os anos. Prometo ser o homem que você merece todos os dias pelo resto da minha vida. Júlia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu, Júlia, te recebo, Mateus, como meu marido, meu lar, minha família. Prometo encher sua vida de cor. Prometo ensinar a nossa filha sobre arte e beleza e tudo que há de mágico no mundo. Prometo te amar mesmo quando você for impossivelmente sério. Prometo ser sua luz todos os dias pelo resto de nossas vidas. Quando se beijaram, quando todos aplaudiram, quando Sofia gritou de alegria, Mateus soube que havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Havia encontrado o amor, havia encontrado a família, havia encontrado o lar. E enquanto dançava com Júlia sob as estrelas, enquanto Sofia ria correndo entre os convidados, enquanto Dona Lúcia chorava de felicidade em um canto, ele pensou em como o destino era estranho. Uma estudante de artes que chegou atrasada a uma entrevista, uma menina que precisava aprender a rir de novo um homem que havia esquecido como viver. E de alguma forma, da maneira mais inesperada, eles se encontraram. Salvaram-se mutuamente, tornaram-se uma família. Júlia viera para aquela casa acreditando que seu sonho era a Itália, que seu futuro estava em outro continente, mas encontrara algo melhor. Encontrara um lar nos braços de um homem que a amava. Encontrara uma filha que precisava dela. Encontrara uma família que a completava. E enquanto a noite continuava, enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, enquanto o amor e a alegria preenchiam cada canto daquela casa que um dia fora silenciosa e fria, Júlia soube com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não em um museu em Florença, não nas ruas de Roma, mas ali nos jardins nesta casa com esta família. Em casa. E assim termina esta história de amor de família de segundas chances. Se te emocionou, se te fez sorrir, se você sentiu algo enquanto a lia, peço por favor que me dê um like. E se você quer mais histórias como esta, inscreva-se. Cada like, cada inscrição me diz que estou no caminho certo, que estas histórias de amor de família, de segundas chances importam. Obrigado por me acompanhar nesta viagem. Obrigado por me permitir contar esta história. Nos vemos na próxima.